Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos começar mais uma live hoje falando sobre IRS em Portugal. Então, para você que vai fazer seu IRS aqui em Portugal e tem dúvidas, a gente está aqui para responder as maiores dúvidas sobre IRS em Portugal. Tem muita gente trazendo muita dúvida para a gente nesse período. É um período de muito trabalho, até 30 de junho, prazo final para IRS aqui de Portugal. É um período realmente de muito trabalho nosso. Então, às vezes, tirar um tempinho para vir aqui falar sobre IRS é difícil, mas mesmo assim a gente tirou e cá estamos. Vamos responder as principais perguntas com ela, que está aqui com a gente. Está aqui a contabilista que sempre participa aqui com a gente sobre esse tema. Oi, Tânia! Olá! Viva! Eu estava aqui dizendo que nesse período é muito difícil a gente tirar um tempinho para vir aqui falar, porque a gente está Sim, desde cedo, né, atendendo. Vou contar logo o segredo de Tânia aqui para vocês. Ela disse que hoje só tirou 30 minutinhos para almoçar, desde cedo atendendo. E olha, gente, que ela é malhadora, viu? Meio-dia ela para malhar, levanta mais cedo, pois que não. vai. E esses tempos a gente não está a deixar ela conseguir fazer isso. Mas a gente tirou um tempinho rapidinho para vir aqui falar para vocês sobre as principais dúvidas e tópicos. E quem quiser se aprofundar, depois Tânia tem um workshop e um curso sobre IRS, não é, Tânia? Tenho um curso para trabalhadores independentes em que eu falo também do IRS para trabalhadores independentes e tenho um workshop de IRS, mas não tenho nenhuma data marcada de momento, mas espero para a semana ter novidades em relação a isso. Estou a trabalhar para isso. No meio desta confusão toda, estou a tentar. Tá vendo? A gente arranja um tempinho, né? Sim. Tânia, esses dias eu abri a caixinha de perguntas bastante aqui. E as perguntas que mais surgiram aqui, eu vou trazer aqui ao longo da nossa caminhada, mas vamos primeiro falar a pergunta básica que todo mundo quer saber. Quem precisa declarar IRS aqui em Portugal? Então, toda a gente que seja residente fiscal em Portugal precisa declarar cá os seus rendimentos, sejam eles obtidos cá ou não, né? Podem ser obtidos noutros países. Tem que declarar cá. Pode não ter que pagar imposto, mas tem que declarar. Há aqui algumas exceções. Por exemplo, uma pessoa que tenha rendimentos da categoria A ou H, traduzindo, A é trabalho dependente por conta de outrem, CLT. Contrato, exatamente, ela tá tão Já estou a chique. ficar. No brasileirês, tá muito chique. IH são as reformas, portanto, as pensões, que podem ser pensões de alimentos ou aposentadoria. Pronto. Se só tiver esses rendimentos e o valor for até 8.500 euros brutos e não tiver retenção na fonte, ficam dispensados de entregar a declaração de IRS. Há outras exceções, mas não são assim muito comuns, portanto acho que não vale a pena estarmos a entrar por aí. Tem a ver com, às vezes, subsídios que se recebe a nível da agricultura, pronto. Acho que não será tão importante entrar aqui. Depois há também alguns rendimentos que não têm que ser declarados, como por exemplo, as bolsas de investigação que alguns estudantes recebem não precisam ser declaradas, portanto, se esse é o único rendimento da pessoa, não precisa entregar a declaração. Ganhos, mais-valias com criptomoedas ainda não são tributadas em Portugal, Isso, eles perguntam bastante sobre mas, esse tipo de pois, coisa. só que é preciso ter atenção, que eu estou a falar de mais-valias com criptomoedas, ou seja, eu compro criptomoedas, ganho dinheiro com isso. Se essa for a minha atividade profissional, aí sim eu tenho que declarar. Se eu trabalhar para uma empresa que me paga o salário em Bitcoin, por exemplo, eu tenho que declarar. Portanto, só fica fora de tributação se for uma mais-valia realmente da criptomoeda. Depois também o que não é necessário declarar também são os apoios sociais, por exemplo, subsídio de desemprego, a licença de maternidade, apoios sociais que vêm normalmente da Segurança Social, também não é necessário declarar.
O que me perguntaram bastante sobre essa parte da declaração nesses últimos dias foi justamente agora indo para trabalhador independente. E a pergunta que eu mais ouvi foi essa: existe alguma. Eu cheguei aqui em setembro do ano passado, voltei em setembro do ano passado, comecei a emitir recibos verdes. Eu preciso fazer a declaração do imposto de renda, ou seja, existe um mínimo também que o trabalhador independente, não da categoria A, né? O trabalhador independente, a gente é categoria B, só Certo. esclarecendo. Existe um mínimo, ou ele chegando aqui nesse período e emitindo recibos verdes nesse valor de 700 euros, que é o comum, 1.000 euros, como é que ele procede? Tem que entregar a declaração na mesma. Nesse caso, tem que colocar o anexo B, tem que preencher o anexo B. Normalmente, isto aqui bate certo a letra da categoria com a letra do anexo. Rendimentos da categoria A, rendimentos da categoria B, anexo B. Há exceções, mas normalmente é assim. Tem que declarar, não existe valor mínimo para os rendimentos de trabalho independente, tem mesmo que declarar. Agora, há aqui uma questão, um conselho, que às vezes não é possível, mas pronto. Quem abre atividade pela primeira vez tem direito, Era a minha próxima pergunta, mas vai, qualquer coisa eu ratifico, vai. tem direito a 1 ano de isenção de segurança social, mas não pode ter aberto atividade há 5 anos, fechou e agora abriu. Nesse caso já não tem direito a esse ano de isenção. Mas uma pessoa que está a abrir pela primeira vez tem direito a 1 ano de isenção de segurança social e no primeiro ano tem um desconto de 50% no valor de bruto, no valor tributável bruto, não é? Ou seja, por exemplo, um prestador de serviços, um contabilista que seja trabalhador independente, fatura um determinado valor, 75% desses rendimentos são tributados. No entanto, no primeiro ano, só 50% desses 75% é que são tributados. Ok? No segundo ano, tem um desconto de 25%. Portanto, sempre que possível, é mais inteligente abrir atividade em janeiro do que em dezembro, por exemplo. Uhum. Porque se abrirem Então, atividade em dezembro, só vão contar com o desconto, mas só por um mês. Agora, pode acontecer da pessoa não poder esperar, porque tem mesmo que passar. Aí, pronto, paciência, não é? Mas é que às vezes não faz diferença e depois, na questão de passar a fatura, mas depois faz diferença na tributação e pode ser bastante. então a pergunta foi essa, respondendo. Qual foi a pergunta? Se você é trabalhador independente, eu tenho que declarar IRS? Então, a Tânia já responde aí. Sim, você precisa fazer a declaração do IRS e aquilo que ela falou da isenção dos 8.500 é para a categoria A e E H. não para IH, né? Mas, pronto, falando aqui da categoria A e B, que são trabalhadores dependentes e independentes, é basicamente isso. Olha, gente, essas perguntas relacionadas a valores específicos, a gente não tem como responder. A gente pode responder o que é, mais ou menos, porque pronto, a gente responde, dá as teorias para vocês, mas não tem como fazer uma consulta particular e vendo quais são os valores e afins. Mas vão mandando aí as perguntas que a gente vai fazendo. Mas eu A posso, outra. Carolina, desculpa interromper, mas eu gostava também já agora de fazer um comentário em relação a esta questão, Tá. porque há aqui uma questão que as pessoas às vezes confundem um bocado e não só porque as pessoas confundem, é porque as pessoas são levadas a confundir, porque dá jeito que as pessoas se confundam com esse assunto. Não posso responder especificamente àquela questão porque eu não conheço mais pormenores e preciso de Exato. mais informação. O que acontece é que nos últimos, principalmente 2, 3 anos, tem acontecido muito isto. Tem acontecido que o Estado mexe nas taxas de retenção da fonte, baixa, por norma, mas não mexe nas taxas de IRS. O que é que acontece? As taxas de retenção na fonte são as taxas vamos imaginar um CLT, alguém que tem um contrato de trabalho. Nós damos a nossa informação pessoal ao nosso patrão, à nossa entidade patronal, como por exemplo se somos casados ou não, se temos dependentes ou não, e consoante esse tipo de informações e o nosso salário, é definida a nossa taxa de retenção na fonte, ou seja, a nossa taxa de adiantamento de imposto. E todos os meses vai ser adiantado um bocadinho de imposto.
No final do ano, que é como quem diz, depois no ano a seguir, entre abril e junho, quando vamos entregar o IRS, aí é aplicada a taxa da retenção na fonte. Ao resultado disso, vamos retirar o valor que nós já fomos pagando ao longo do ano. O que é que acontece? Recebo muito estas perguntas. Tânia, porquê é que eu nunca paguei IRS e agora estou a pagar? Se o meu salário não alterou? Porquê é que eu recebia sempre o reembolso na totalidade e agora não recebo? Isso é Precisamente por muito causa disso. importante. Porque o Estado, quando mexe nas taxas de retenção na fonte, mas não mexe nas taxas de IRS, significa que vocês estão a adiantar menos dinheiro, não é? Menos imposto durante o ano, significa que vão pagá-lo depois, no fim. Exato. Portanto, a conta é a mesma, significa que simplesmente vocês pagaram menos. Depois, às vezes, também há outras questões, que é quando as pessoas também ainda indo buscar um bocadinho aquela questão que estava ali. Quando às vezes o salário parece que se paga muito imposto para um salário baixo. Pode ter a ver com vários fatores. Pode, nomeadamente, ter a ver com horas extras, por exemplo. Que às vezes é um prémio, que às vezes a pessoa não está a considerar e que depois está ali a aumentar o valor do imposto. Mas podem ser várias coisas. No IRS, assim, um bocadinho depende, não é? É, Tem que se analisar mais coisas. exato, exatamente. Eu tento sempre explicar aos clientes essa questão da retenção da fonte, buscar um pouco, explicar a eles a natureza da retenção da fonte. E para eles entenderem geralmente um pouquinho mais fácil, eu falo justamente isso. É um adiantamento. Você tem o IRS a pagar e o governo sabendo, né, que, pronto, muitas vezes pagar o IRS fica pesado, ele vai pedindo que você vá retendo na fonte, ou seja, adiantando, pré-pagando antes daquele Exato. time final. Então, se, como a Tânia falou, se o governo mexe na taxa de retenção na fonte, ele só mexe no momento do pagamento. Muitas vezes ele não mexe lá atrás na taxa, efetivamente, do IRS. Então, Uhum. por isso que dá essa diferençazinha. Eu sei que você tem post falando sobre isso lá no seu perfil, eu também falo bastante sobre isso para as pessoas entenderem o que é retenção na fonte. Quando as pessoas chegam para mim também, inclusive da categoria A, né, falando, eu estou retendo na fonte só 20 e tantos por cento, por exemplo, X por cento, ele coloca lá, presta atenção, porque você está falando a título de retenção na fonte, você precisa Sim. verificar como um todo para ver qual é a sua taxa a título do IRS. A pessoa não entende, ela coloca efetivamente, porque tem muitas nuances mesmo. Mas uma outra pergunta, Tânia, que foi muito, você já falou aí, só para a gente ratificar, que foi muito perguntada, foi isso. Pô, se eu só abrir a atividade, eu fiz a abertura de atividade 2021, mas eu não emiti nenhum recibo verde. O que que eu faço a título de IRS? Preciso fazer essa declaração? Como é que eu procedo? Precisa. Só que no anexo B, coloca lá, tem lá uma opção em que diz que não efetuou qualquer operação naquele momento e está preenchida a declaração. Mas sendo um trabalhador independente, tendo atividade aberta, tem sempre que entregar, nem que seja a zeros. Exato. Então, a isenção, gente, é a título de segurança social e provavelmente, nesse caso, por exemplo, que a gente falou, a título de pagamento, mas a título de declaração. A gente enfatiza muito, né, Tânia, a Uhum. diferença de declaração para pagamento. E a gente tenta efetivamente fazer. Passou tão rápido ali a pergunta que eu nem vi. Se você conseguiu olhar, a gente tenta responder. Mas foram basicamente essas as perguntas número um, em termos de recibo verde, se eu tenho que fazer a declaração, e Tânia já foi explicando que categoria A, que é trabalhador por conta de outrem, tem um caminho, e para trabalhador independente tem outro caminho. Certo? Agora vamos para um outro tópico que as pessoas sempre me perguntam. Se quiser depois responder as perguntas, você me interrompe aqui. É que eu estou a Né? tentar puxar a pergunta e Voltar, não estou a né? conseguir. Estou a ser muito azelha aqui na. Passou bem rápido. Eu também não sei mexer direito nesse negócio, não, viu, gente? Vocês acham que eu sou tecnológica? Eu sou zero de tecnologia. Mas vamos É que ela aí. está aqui, eu estou a puxá-la para baixo para conseguir ler tudo e ela E desaparece vem. simplesmente. Aí vem as coisas. Mas pronto. O que as pessoas também muito perguntam, e a gente também fala bastante sobre isso, mas vamos ratificar, vamos de novo trazer isso à baila. É o seguinte: se eu tenho rendimentos no estrangeiro, quais são os cuidados, assim, principais, né? Porque não dá para falar tudo. Quais são os Uhum. cuidados principais, assim, que eu preciso ter? Primeiro, a Tânia já falou. Você tem rendimento estrangeiro,
mas você é residente fiscal em Portugal, e a gente já trouxe várias vezes o que é residente fiscal, mas a gente, se quiserem, deixa aí que a gente fala novamente. Você precisa fazer a declaração. Isso Uhum. Tânia já falou. Mas sim, se eu tenho, e se eu tenho que fazer a declaração, quais são os cuidados que eu tenho que ter e como é que eu faço? Ora bem, primeiro é preciso ver se a pessoa em questão, não é trabalhador dependente ou independente. Vamos partir do princípio que é trabalhador independente, porque normalmente rendimento que vem do estrangeiro acontece, não é exclusivo, mas acontece mais de quem é trabalhador independente. E é preciso não confundir que, ahm, se calhar não comecei muito bem aqui esta resposta, mas é preciso ver que o facto, se eu estiver em Portugal a trabalhar remotamente para uma empresa nos Estados Unidos, este rendimento é obtido em Portugal, ok? Não é obtido no estrangeiro. No entanto, se eu estou a trabalhar, se eu for aos Estados Unidos um mês fazer um trabalho, um projeto, esse rendimento é considerado obtido no estrangeiro. Rendimentos, por exemplo, mais-valias que eu tenha de ações de empresas estrangeiras é rendimento obtido no estrangeiro. Ok? Pronto. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja em Portugal, mas que tenha um contrato de trabalho no Brasil, mas é mesmo um contrato de trabalho, rendimento obtido no estrangeiro. E nesse caso, tem que ser declarado no anexo J. O anexo J é O um anexo. famoso. Eu há bocado disse que cada categoria, a letra, correspondia à letra do anexo. No caso dos rendimentos que vêm do estrangeiro, vão sempre para o anexo J. Dentro do anexo J, o anexo J, no fundo, é uma combinação de todos os outros anexos. Lá vai ter um quadro para cada tipo de rendimento. Portanto, vamos declarar na mesma, de forma separada, o que é rendimento de trabalho para um lado, o que é rendimento de mais-valia, por exemplo, para o outro, mas tem que ser no anexo J. E aqui já que estou a falar do anexo J, aqui só uma nota. E até porque se calhar a maior parte das pessoas que estão aqui talvez sejam brasileiras ou provavelmente. Estrangeiras. É. Pronto. Então, mesmo que não haja rendimentos obtidos fora, deve-se sempre declarar as contas bancárias que nós temos noutros países. E isso também é declarado no anexo J. Ok? Qual é que é o problema do anexo J? É que sempre que nós puxamos o anexo J para preencher alguma coisa, depois não nos permite simular a declaração. Mas se a questão for só a conta bancária, podem simular antes de colocar o anexo J com a conta bancária, porque isso não vai ter impacto nenhum, porque é só pôr mesmo o IBAN, não é preciso pôr lá o saldo da conta, isso não tem impacto nenhum. Então pode simular antes e depois põe o anexo J e entrega-se. Gente, essa é uma ótima dica para quem, e é dica de quem tem a prática ali no dia a dia. A Dânia sempre me diz, Carol, se você for preencher o anexo J e acrescentando o anexo L, você não consegue fazer a simulação. O que é a simulação? É quando você preenche lá todo o IRS e depois você vai perceber qual foi o resultado, digamos assim, Sim. resumindo. Uhum. Qual foi o resultado? Porque a partir daí você consegue perceber dentro das suas possibilidades legais, aqui a gente não está falando de nenhum tipo de mentira ou de você mentir para burlar uma simulação, não. Dentro das possibilidades legais que você tem, você pode escolher ir por um caminho ou escolher ir por outro. Só que se você colocar o anexo J ou o anexo L, ou seja, rendimentos estrangeiros e residente não habitual, você não consegue fazer essa simulação. A Tânia dá sempre essa dica. Como ela está ali, é íntima do sistema, a minha irmã do sistema, ela já sabe. Então, o que é que ela sugere? Que muitas vezes, como nesse caso das contas correntes, você preencha toda, faça a simulação, deixa essa parte em aberto para você perceber e depois é só inserir o dado que não vai mudar e você vai ter a possibilidade de visualizar. Não Uhum. é isso? Uhum. Vamos Sim. falar um pouquinho rapidamente também, porque não dá para esgotar esse assunto, sobre o residente não habitual, que também foi uma pergunta corrente aqui. A gente fala muito sobre o benefício do residente não habitual, a gente já teve uma outra live falando disso, e falando, por exemplo, de outros benefícios, como o português que retorna aqui, a gente fez essa comparação, a gente tem vídeos sobre isso, mas para quem é beneficiário do residente não habitual, como é que também que ele se posiciona? Quais são as vantagens, assim, top 2, não precisa ser todas, porque desse benefício, e quais são os cuidados, assim, se tem alguma coisa que ele precisa prestar um pouquinho mais atenção a título de IRS? Bem, a primeira coisa é pedir
o O estatuto benefício. do residente não habitual. Ah, mas eu não tenho rendimentos. Não Ah, interessa, é para pedir. Ah, mas eu não vou ter nenhum benefício. Não interessa, é para pedir. exato. Porque assim, passando o prazo, não há nada a fazer. E este benefício tem a duração de 10 anos. Então, hoje nós não temos o rendimento que dá o benefício, ou não temos, não sei o quê, mas amanhã, no ano seguinte, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, podemos ter. Portanto, não há qualquer tipo de problema em pedir e nunca o usar. O pior que pode Exato. acontecer é nunca ter nenhum tipo de rendimentos que dê benefício. Mas acho difícil. Ahm, Agora, portanto, a primeira coisa é mesmo, entrou em Portugal, tornou-se residente fiscal, seja português ou estrangeiro, não é? E que não tenha sido residente fiscal nos últimos 5 anos, é para fazer um pedido de residente não habitual. Pronto, essa é logo a primeira questão. A segunda questão é terem muita atenção se a atividade que se presta, a atividade que se exerce não tem a ver com o curso que eu tirei, não tem a ver com. É o que eu estou a fazer atualmente, a minha atividade, se está incluída na lista das atividades que são as chamadas atividades EVA, que são atividades de elevado valor acrescentado. Se a minha atividade estiver prevista nessa tabela, e eu for um residente não habitual, eu vou ser tributado no máximo por 20% dos meus rendimentos. O que quem conhece mais ou menos a tabela do IRS sabe que é uma taxa baixa para Portugal. Exatamente. Portanto, se tiver essa atividade, se não tiver uma atividade que esteja aí prevista, então nesse caso vai ser tributado pelas taxas do artigo 68, como qualquer pessoa que não tem o regime de residente não habitual. Depois, há outras vantagens também, que é para quem tem rendimentos que vêm do estrangeiro, como dividendos, juros, isso aí, isso aí depende um bocadinho do que é que diz a convenção entre Portugal e o outro país, não é? Em questão. Por exemplo, entre Portugal e o Brasil, porque tipo, a convenção entre Portugal e o Brasil está sempre aqui muito perto de mim. É quase como o código do IRS. Estou sempre aqui à mão. Nossa, né? A Pronto. gente Então, por exemplo, dar aqui um exemplo. O Brasil não tributa os dividendos, não é? Pelo menos Uhum. ainda não percebi muito bem se é até um certo valor ou se Não, 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 não tributa. Não não tributa. tributa. No entanto, então o que é que normalmente aconteceria a um estrangeiro que viesse viver para Portugal, que fosse residente fiscal, mas não residente habitual? Mas não residente não habitual. Não fez o pedido do benefício, né? É isso que ela Teria quer que dizer. declarar cá os dividendos e pagar cá 28% de imposto sobre esses dividendos. Quem tem estatuto de residente não habitual simplesmente tem que declarar cá os dividendos, mas não tem que pagar imposto nenhum. Que é só, pronto, o mesmo dos dividendos vale para os juros, vale para as mais-valias. E porquê? Porque basta que a convenção diga que o Brasil, neste caso, ou se for outro país, pode tributar. Porque apesar do Brasil não tributar os dividendos, na convenção diz que o Brasil pode. Basta dizer que pode. Nem precisa Exato. tributar. Portanto, o regime de residente não habitual é só bom, não tem nenhum problema. Exato. A parte de dividendos tem sido uma pergunta recorrente. A gente está até com um caso sobre essa questão, um caso que está desafiando a gente. Eu fiz um brainstorm, eu vou te mandar depois Uhum. sobre esse caso. Eu sei, então É, para eu ver. Pois, mas a gente tem. Eu vou depois fazer uns vídeos sobre isso. Eu já tenho um texto no. E é um dos meus textos mais acessados. Se não é o mais acessado. No meu blog, né? Na minha página do Carolina Félix, Advogados, Uhum. é o mais acessado. E como tá vindo, ainda continua a vir muito estrangeiro, e eles, obviamente, uma grande parte tem empresa fora, e é uma questão muito tênue, por isso que não dá aqui pra gente falar muita coisa, porque tem muitas exceções, muitas questões que você precisa analisar. Eu vou sim depois trazer para vocês alguma coisa mais específica, porque foi uma pergunta muito recorrente. Mas para já, você precisa fazer a solicitação do residente não habitual para facilitar todo esse seu caminho, como Tânia já colocou aqui, inclusive a título de mais-valias, dividendos e afins. E para além disso, você precisa prestar atenção se é em outro país que não seja o Brasil, por exemplo, se tem o acordo, como é que o acordo funciona e ficar atento a esses pequenos detalhes. Uhum. Eu acho que por último, hoje nossa live foi fast,
Porque sim. também a gente já vem falando isso há bastante tempo também, né, Tânia? A gente já fez várias lives sobre isso, só que a gente, eu sinto, e acho que você também, ou até mais, sente que as pessoas estão ali sempre perguntando. Eu até postei hoje um vídeo falando, olha, se você não for pra live hoje, não perguntar, não me pergunte mais, porque eu não aguento mais receber o WhatsApp com as mesmas perguntas. Então, eu vou responder a mesma coisa para todo mundo entender. Porque o nosso objetivo é tentar esclarecer. Tem coisas que você procura na internet, informações, e não acha muito claro, uma legislação que já mudou. Então, é sempre bom. Até a gente que lida com isso sempre, às vezes é pega de surpresa. Então, imagine as pessoas, né, que estão. Por isso a gente está Uhum. aqui tentando esclarecer. O prazo para IRS é 30 de junho. Não vamos deixar para a última hora, né? Entende? Se a gente já Não. está agora em maio, assim, trabalhando de 10 da manhã até 10 da noite, praticamente, imagine quando chegar perto. Então, hoje o que a gente queria esclarecer para vocês é a necessidade de elaboração da IRS. Muitas pessoas acham que mesmo morando aqui, não tendo rendimento, não precisa. Ah, se eu não tenho rendimento, eu moro em Portugal, eu não tenho rendimento em Portugal, eu não preciso fazer. Tenho rendimento no estrangeiro e não preciso fazer. E isso não é, né, uma verdade, a gente já explicou as nuances Uhum. da situação. É importante perceber que as pessoas se confundem muito também. Se você me ligar de novo no meio da minha live e não tá assistindo, assista a minha live, seu rapaz, que depois você tem que botar a nossa vida no YouTube, né? Não, Tânia? É verdade. Mas pronto, então vamos prestar atenção, precisa fazer a declaração. Declarar não significa fazer o pagamento. No caso de dúvida, é melhor sim você procurar um profissional. Tânia disponibiliza de outros mecanismos, se você não Uhum. consegue, ou se você quer entender mais a fundo, ou se você não pode pagar um profissional, ela tem esses workshops, ela tem esse curso que fala um pouquinho mais sobre o assunto. Eu acho super interessante Uhum. para as pessoas entenderem. Eu estou aqui também sempre falando sobre o assunto. Então, eu acho que para hoje é já. É isso. Você tem mais alguma questão a colocar? Então, vamos. Tenho. Então, queria dizer duas coisas. A primeira é que vou fazer o meu jabá. É jabá que dizem no Brasil. Já, menina, É você tá todo muito eficaz. Eu qualquer dia brasileirinha. mudo. Eu Qualquer acho dia que você, mudo para o eu Brasil. acho que você se mudou para o Brasil. Tá aí no Brasil escondida. Botou a mesma estante para eu achar que você tá em Portugal. Você botou a mesma estante atrás e tá me enganando. Mas Sim, diga, é seu verdade. jabá. Vá. Então, se alguém precisar de ajuda com o IRS, eu posso fazer eu a entrega, não é? Dão-me os dados e eu faço a entrega. Ou então eu posso fazer o acompanhamento com vocês. Isto significa que no Zoom são vocês que entregam e eu estou do outro lado a orientar e vou dizendo, olha, aqui se calhar podias ter mais cuidado nesta aqui, mas pronto, enfim, vou dando as minhas orientações e é a pessoa que preenche que é também para perder o medo de mexer no portal das finanças. Se quiserem, podem ir ao meu link que está na bio, tem lá um link para pedir um orçamento para a entrega do IRS. Basta preencherem lá os dados e eu envio, ninguém, não há compromisso nenhum, eu envio o valor, querem, querem, não querem, não querem. Não há qualquer, não se sintam constrangidos em depois não querer, ok? Pronto. A segunda coisa é que eu consegui buscar a perguntinha de há bocado e eu acho que ela é mesmo importante porque não é, é uma questão também, é uma questão genérica, então vale para muitas Uau. pessoas. Que E há aquela muito. eu não consegui nem ler, passou tão rápido. E depois vamos falar do IRS automático, que eu esqueci você falando agora, eu Ah, lembrei. ok. Eu não Depois sei dessa, também. vamos só. Não sei também se perdi alguma, mas esta aqui, que é do João, diz: então, se eu descontei, por exemplo, 1.500 euros e vou pagar 500 euros, significa que desde o início do ano que o Estado espera que eu pague 2.000 euros de IRS? É uma pergunta, pronto, não dei a intuação certa, mas é uma pergunta. Sim, é verdade. E é sempre o mesmo valor se o ordenado não mexe nem a taxa. Depende, porque o valor do IRS depende do salário tributável, depende da taxa, mas também depende das deduções à coleta, não é? Se as deduções à coleta, o ordenado não mexe, a taxa não mexe, mas as deduções à coleta podem mexer e também as taxas de retenção na fonte, não é? Pronto. Portanto, aí. Agora, aquilo que o João diz aqui sobre se eu descontei, por exemplo, 1.500, ou seja, descontei significa fez a retenção na fonte durante o ano. E no final do ano, feitas as contas, ainda tenho que pagar 500 euros, significa que
O total do IRS, sim, é 2.000 euros, porque normalmente se perguntar às pessoas quanto é que tu pagaste de IRS este ano? Ah, paguei 500, segundo este exemplo, mas não pagou 500. É, isso. Durante o ano já pagou 1.500. Portanto, esta pergunta é muito boa para as pessoas terem atenção. Obrigada, João. Para as pessoas terem atenção com esta história do só, eu só pago 500. Não, não, não. Já pagaste foi o resto durante o ano passado. A mesma coisa para os reembolsos. Porque eu recebi 150 euros. Não. Tu te foste reembolsado pelo valor que pagaste a mais. Sim, efetivamente recebe, não é? Mas é preciso ver que não é o Estado não deu, porque é bonzinho, não é? É porque nós durante o ano pagámos a mais. Por uma questão de justiça, devíamos ter sido restituídos com juros. Com juros, era isso que eu ia falar. Eu ia falar, não seja tão muito boazinha, não. Isso significa que você emprestou a juros zero o seu dinheiro ao Estado. Sim, sim. Mas então, o valor do imposto também depende das deduções à coleta, não é? As deduções à coleta são aquelas despesas do e-fatura e mais algumas coisas. E mais outras coisas. A gente falou da outra vez, mas dessa vez a gente esqueceu de pontuar. Pontua pra gente quais são os perigos, digamos assim, do IRS automático. Bem, eu sou sincero, neste momento eu não gosto de nada que seja automático, no que tenha a ver com as finanças, mas isso sou eu. O mecanismo existe, não quer dizer que ele seja mau. No entanto, quem está a usar qualquer entrega automática, seja do IRS, seja do IVA, mas agora estamos aqui a falar de IRS, tem que ter o cuidado de verificar muito bem se todos os dados estão corretos. Porque não é porque aqueles dados vêm das finanças que estão certos. Podem não estar. Podem faltar lá deduções, podem faltar. Nós temos que ver aquilo com muita atenção. Por isso que, já que é para ver com tanta atenção, eu prefiro ir ao IRS manual e fazer eu. E acho que é muito mais nós irmos fazer nós o preenchimento, apesar de que podemos pedir a declaração pré-preenchida e muita coisa já vem preenchida. Mas ao sermos nós a preencher, nós a mexer, faz com que percamos o medo de mexer no portal das finanças e começamos a ganhar maior consciência de como é que aquilo funciona e o que é que interessa para o IRS. Portanto, é nesse sentido. Depois também o que é que acontece no IRS, não só no automático, mas também no manual. Nos primeiros dias de IRS, normalmente há atualizações constantes na aplicação de entrega de IRS. Então, há muitos erros. Só que este ano não sei o que é que vai acontecer, porque ainda agora está a dar erros. Ainda agora, não sei o que é que está a acontecer, mas está a acontecer. Devem estar aí com mais atualizações. Não sei se tem a ver com já a preparação por causa da aprovação do Orçamento de Estado. Acho um bocado difícil, porque estarem a preparar antes de ser aprovado não é muito provável. Mas pronto, tem havido aqui algumas questões. Até que no IRS automático eu recebi algumas mensagens de pessoas que diziam que apareciam como falecidas e os maridos como viúvos, por exemplo. Este tipo de erro, que se nós não estivermos muito atentos, não é? Pode dar problemas. Porque depois é assim, nós não podemos alegar depois que estava mal, mas que foram as finanças que disseram e que estava no automático. Nós somos responsáveis pelos valores que estão ali. Porque quando Pela estamos a pagar, verificação. estamos a aceitá-los. Exatamente. Pela verificação dos dados que estão ali, então a sua função, a sua obrigação é olhar e você só ratificar aquilo ali. Se você verificar, se você vai verificar, eu concordo, é muito melhor você ir colocando e observando cada espaçozinho, porque você tem mais atenção e perde o medo. Não é um bicho de sete cabeças, tem muitos detalhes, mas é tipo dirigir, sabe? No começo você acha que é muito detalhe, que não vai dar conta. Depois vai no automático e quando você precisa efetivamente pensar naquilo que você está fazendo, às vezes você fala, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? Eu dirigi. Como foi? Porque já vai no automático. Mas quando você precisa também raciocinar sobre o caminho a fazer e como fazer, ou fazer uma meia embreagem, que eu não sei se aqui chama meia embreagem, mas enfim, uma manobra, você consegue ficar mais atento. Então, eu acho também que o RS é importante para qualquer um, seja trabalhador por conta de outra, seja trabalhador independente, seja dono de empresa. Tem muita gente que, como trabalha com contrato de trabalho, acha que não precisa olhar isso, não precisa prestar atenção e pronto. É necessário. Sim. Tem mais algum ponto que a gente precisa falar para hoje, para já? É assim, nunca mais saímos daqui.
Exatamente. Foi bom também a gente ir fazendo aos poucos, que hoje a gente realmente pincelou aquilo, né? De mais importante, que as pessoas vinham mais perguntando era sobre isso, se eu preciso fazer, como eu tenho pouco rendimento, ou quase nenhum, ou não tenho rendimento, eu preciso. Foi bom a gente explicar a diferença de categoria, porque do colocar para cada categoria, explicar de novo a importância do residente não habitual e ficar Uhum. atento a isso. E falar também o que foi mais do IRS automático. Então foi importante a gente trazer essas informações, as pessoas sabem onde procurar a gente. A gente está aqui à disposição para fazer todo esse planejamento fiscal. Tânia, como falou, como ela fez o jabá dela, tô adorando os palavreados dela. Ela E faz tudo. também tenho, desculpe, e também tenho um e-book gratuito sobre IRS no meu site. Também está lá o link. Ah, é verdade, eu tinha Tem lá esquecido. muita informação. Tem lá muita informação. Está lá no meu link da bio. Exatamente. Então, se você precisa de ajuda para fazer a declaração de IRS, Tânia está aí. Se seu caso requer um pouco mais de estudo e você tem algumas dúvidas a mais, a gente também está aqui à disposição para, junto com Tânia, fazer o seu planejamento fiscal, seus rendimentos, trabalhador transfronteiriço, rendimentos estrangeiros. Cá estamos para coordenar, simular toda a parte de IRS e achar o melhor caminho para você, não é? Exatamente. Exato. Não há nada como um planeamento fiscal. Não há nada Exato. como ter algum conhecimento. Não só pedir para o contabilista fazer, mas querer saber também. Eu sempre digo aos meus clientes que se num primeiro momento ele fizer um planejamento fiscal, claro que a vida fiscal da gente muda, né? Mas no geral, um primeiro planejamento, assim, na primeira vez que ele está num país ou que ele mudou de empresa, rendimento e tal, e deixar aquele sistema todo redondo, ele não é como um contabilista que ele precisa sempre. Feito o trabalho uma vez, ele já entendendo as nuances das decisões que ele vai tomar, talvez para as próximas, mesmo quando mude, ele já tenha consciência de como é que faz, ou seja, uma dúvida pontual. Então, é muito importante quando a gente consegue trabalhar em conjunto. Eu gosto muito de trabalhar junto com Tânia, ela mostrando e realizando o IRS do cliente e eu observando toda essa parte de planejamento fiscal do cliente para que a gente deixe redondinho essa questão. Né, Tânia? Obrigada mais uma vez, adoro conversar com você. Eu não consigo conversar com você 10 minutos, que eu converso, converso, converso. Se eu pudesse, eu ficava falando aqui um tempão. A gente se vê já já. Eu vou fazer também esse post dos dividendos também depois, se você quiser gravar alguma coisa e postar aqui junto comigo. Acho que o pessoal vai gostar. Vai ser Boa. bacana. Deixa eu passar essa fase turbulenta Uhum. e a Eu gente nem ando a fala fazer post sequer, nem post eu tenho feito porque não tenho tempo. Não consigo. depois. Mas amém, graças a Deus. Sim, é bom sinal. É bom sinal. Fique bem, mais uma vez, obrigada. A gente agradece. Essa live a gente vai disponibilizar no YouTube para que vocês possam assistir depois com calma. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente devagarzinho vai respondendo para vocês. Tá bom? Um beijinho, Tânia. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Obrigada. Tchau, tchau.